Ecoar a boa nova. Espiritualidade diária. A 20ª semana. Nós tínhamos visto, então, na última semana, ensinamentos de Jesus sobre a fé e os mandamentos, né? O pleno cumprimento dos mandamentos é quando nós amamos as outras pessoas. Agora nós vamos ver alguns confrontos das autoridades com Jesus até chegarem à decisão de matá-lo. Então, esta semana, nós vamos ver pregações de Jesus e as autoridades o confrontando. Então, o primeiro dia é a viúva e as ofertas, né? Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estavam sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, na época de Jesus, no templo, tinha lá um lugar para depositar as moedas, como se fosse acho que chamava gasofilaço, como se fosse um cofre, vamos assim dizer, né? As pessoas ricas iam depositando moedas lá e alguém ia anunciando o quanto que elas depositaram. Então ficava todo mundo espantado com as grandes quantias dos ricos, né? Mas Jesus presta atenção nessa viúva pobre, que deixa lá no cofrinho dos pobres, lá do templo, só 2 moedas, mas era tudo que ela tinha, né? Então aquelas pessoas ricas que tinham grandes somas anunciadas, Jesus diz assim: essa viúva que depositou só 2 moedas, depositou mais do que eles, porque ela depositou tudo aquilo que ela tinha, e eles depositavam grandes somas, né, mas eram grandes somas do que sobrava, do que não fazia falta para eles. Então a fé dela era maior, né? A vontade dela de contribuir era maior. Como São Paulo vai explicar no cristianismo, cada um deposita de bom coração, de boa vontade, aquilo que no seu coração achar que pode. Ninguém deve se sentir obrigado a dar o que não pode. A gente deposita e faz oferta a Deus de bom coração. Mas todo mundo pode alguma coisa, né? Todo mundo pode ajudar com alguma coisa. Então, a autoridade de Jesus. Segundo dia. Nesses dias, Jesus estava no templo ensinando o povo e anunciando a boa notícia. Então os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos apareceram e disseram: Dize-nos, com que autoridade fazeis tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Digam, o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Então, olha só, Jesus estava lá no templo ensinando e estava ensinando coisas que eles não gostavam, né? Então eles chegam e fazem a pergunta para Jesus assim: em que autoridade você faz isso? Quem deixou você ficar aqui ensinando, né? Jesus fala coisas. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês também. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Lembre-se que Jesus tinha sido batizado por João, tinha conhecido João, ouvido a pregação de João, e eles não, né? Eles não tinham. Então eles falaram assim, mas eles comentaram entre si: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: por que vocês não acreditaram em João? Se dizemos que vinha dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era um profeta. Então eles responderam que não sabiam de onde vinha. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Então eles tentam pegar Jesus, colocar Jesus em aperto, perguntando com que autoridade ele fazia aquilo, e Jesus devolve com uma outra pergunta, sobre o batismo de João. Eles não seguiam João, então eles não podiam admitir que vinha do céu. Mas eles tinham medo de dizer que vinha dos homens, porque a multidão toda tinha João como um profeta. E se eles dissessem que vinha dos homens, a multidão podia atacá-los. Então eles falaram que não sei. Então Jesus falou assim: então já que vocês não sabem, eu também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. Então nós vamos vendo agora os conflitos das autoridades, dos sacerdotes, dos doutores da lei com Jesus.
Então mandaram seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferências a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos, então, o que pensas? É lícito ou não é pagar imposto a César? Então, olha só, os saduceus chegaram, né, e queriam pegar Jesus. Como que eles queriam pegar Jesus agora? Eles mandaram alguém começar elogiando, né? Você é uma pessoa verdadeira, sincera, correta. Mas me diz uma coisa, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Olha, por que essa pergunta é meio sacana, né? Por que eles queriam pegar Jesus com essa pergunta? Essa época eles eram judeus, eles eram israelenses. O Israel estava ocupado pelo Império Romano, uma província romana. Pagar imposto a César é pagar imposto à potência estrangeira que conquistou Israel. É dizer que está certo conquistar Israel. E dizer que não é correto pagar imposto a César, eles iam falar que Jesus estava pegando a revolta, que Jesus era um cara revolucionário que queria tacar fogo no parquinho e acabar com os romanos. Então era colocar Jesus, eles queriam forçar Jesus a se posicionar ou a favor ou contra o Império Romano. Se ele se posicionasse a favor, iam falar que ele era entreguista, né? Ele estava entregando tudo para os romanos, ele concordava com aquela barbaridade. Se ele falasse contra, pagar o imposto, eles poderiam denunciar ele para os romanos. Mas o que Jesus responde? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que vocês me tentam? Mostre-me uma moeda ou imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: de quem é a figura e inscrição nesta moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Então Jesus pediu a moeda. O que está escrito na moeda mesmo? De quem que é a figura da moeda mesmo? A figura de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é de César? As coisas desse mundo que passam. O que é de Deus? Aquela moeda não era de César, não tinha sido cunhada por César? E o que era de Deus? De Deus era Israel, era o povo. O povo não era de César, o povo era de Deus. Então, quarto dia, transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, lhes apareceu Moisés e Elias. Conversando com Jesus, então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Então lembra que quando Jesus começou a pregação dele, mesmo lá em Cafarnaum, muitos não acreditavam nele, né? E lembra que dos muitos discípulos que ele tinha, ficaram 12. Ficou o grupo dos 12 e mais algumas pessoas que ajudavam e acompanhavam, mas ele chegou a ter bem mais que o grupo dos 12, né? Os 12 foram os que ele selecionou no final. Então, muitos não acreditavam em Jesus. A transfiguração é quando ele, conversando com Moisés e Elias, os discípulos vêm e depois ele se transfigura, né? Ele aparece a glória dele. Então, esse aparecer a glória dele dá àqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, aquela visão da glória de Jesus como Deus. Aquela certeza. É uma antecipação da glória da ressurreição, que vai ter na ressurreição. Para que os discípulos creiam, né? E aí nós vemos Jesus conversando com Moisés e Elias. Então quem morre não fica dormindo sem saber o que está acontecendo, não. Moisés e Elias conversaram com Jesus, eles tinham ciência do que acontecia, né? Na passagem de Lucas vai dizer que eles conversavam com Jesus sobre as coisas que iam acontecer com Jesus em Jerusalém. Então, eles tinham consciência do que acontecia com Jesus. A gente não fica dormindo, não.
Moisés e Elias, depois de mortos, estavam perante Deus, né? Não na glória, mas aqui não significa, aqui não interessa detalhes teológicos, né? Aqui interessa que eles estavam com Deus, vamos assim dizer. E aqui a proposta daqui é de oração e não de estudo bíblico. Então, interessa que eles estavam com Deus e que eles tinham consciência, né, do que ocorria. Então, depois da morte, a alma deles vai ter um destino dos salvos e o destino dos condenados. A alma deles estava entre os salvos. Eles sabiam o que acontecia e conversavam com Jesus. Não ficavam dormindo. Então, o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então Jesus está nos dizendo de ser pequenos, né? Não querer ser grandes. Ele está ensinando aos discípulos como se comportarem em comunidade, não querer ser maior que o outro, né? Eles perguntaram quem é o maior no reino dos céus e Jesus aponta uma criança. Por quê? Porque uma criança nada pode a não ser confiar nos pais, né? Então aquele que confia em Jesus e faz o que Jesus manda, o que Jesus ensina, e não quer ser maior que o outro, esse é o maior no reino dos céus. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu: não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Pedro achou que perdoar uma pessoa 7 vezes estava bom, né? A pessoa mentiu, enganou, perdoou 1, 2, 3. Bom, 7 vezes está de boa, né? Já deu pro cara, já deu pro cara tomar jeito, né? Mais do que isso já é abuso, né? Jesus não diz 7, mas diz 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7 não é para fazer a conta. É uma forma de dizer sempre, né, Pedro? Perdoar sempre. Então, sempre que a pessoa cai e pede perdão, a gente perdoa. A gente não tenta ser grande, a gente perdoa o próximo. Essa é a proposta de Jesus para os que querem segui-lo, né? Então, a ressurreição de Lázaro. Jesus disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Tinham dito para Jesus que Lázaro estava doente, né? Então ele disse para os discípulos: ele adormeceu, eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do seu irmão. Então, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? Elas tinham mandado chamar Jesus, mas Jesus chega lá 4 dias depois da morte dele, né? Já tinha 4 dias que ele estava no túmulo. Ele chega na casa de Marta e Maria. Então, muitos tinham ido lá consolar Marta e Maria, né? Naquela época o velório demorava muito tempo, muito mais do que aqui no Brasil, que a gente enterra de um dia para o outro. Mas ele já estava enterrado, né? Mas o velório continuava. Então Jesus vai até o lugar onde Lázaro estava enterrado e diz o seguinte, ó: Jesus, contente-se de novo, porque ele tinha começado a chorar, né? Jesus, contente-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Então, quando Jesus chegou lá, ele viu Marta, Maria, conversou com elas estavam chorando. E ele também gostava delas e de Lázaro, então ele também começou a chorar, né? Então ele se contém e manda tirar a pedra do túmulo, porque naquela época eles eram enterrados da pedra, né? Cavava na pedra, colocava o corpo lá e depois fechava. Jesus manda tirar e Marta fala com ele: Senhor, já tem 4 dias que ele está enterrado, né? Está cheirando mal. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra.
Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarradas com os panos, e o rosto coberto com o sudário. Jesus disse aos presentes: Desamarrem e deixem que ele ande. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Então isso é um sinal, né? Um sinal. Ele chega lá e Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, né? Ou seja, estava morto mesmo. Estava morto, enterrado e cheirava mal. Não era um engano, não tinha... Já estava morto, enterrado e cheirava mal. E Jesus diz assim: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Então, por que ele espera os 4 dias? Por que ele manda na frente de todos abrir a pedra? Para que sirva de sinal. Então Jesus traz Lázaro de volta à vida, né? A ressurreição de Lázaro não é como a de Jesus, porque Lázaro depois vai morrer de novo. Mas enfim, é um sinal para os judeus. E os judeus veem uma coisa fascinante, né? Veem uma pessoa morta depois de 4 dias ressuscitar. Então, 7º dia. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: Sobretudo não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Então, com a ressurreição de Lázaro, começou-se a espalhar a notícia do nome de Jesus por toda Jerusalém. E estava 2 dias da Páscoa, né? Então, Jesus começou a ser reconhecido como um profeta, um homem de Deus, um homem santo, e muitos começaram a aderir a ele. Então, os sacerdotes, os homens ricos, né, começaram a querer matar Jesus. Mas eles falaram assim: não seja durante a festa da Páscoa, para não ter rebelião entre o povo, né? E começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Então Jesus foi na casa de Simão, foi convidado para uma ceia. E estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: Para que este desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais esta mulher? É uma boa ação que ela fez comigo. Os pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura, né? Então Jesus está anunciando aqui que ele vai morrer, né? Ele estava lá no banquete, uma mulher derrama perfume na cabeça dele, a mirra, né? Lembra a oferta dos reis magos, ouro, incenso e mirra? Mirra é para a morte, um perfume usado para ungir o corpo do morto. Então ela derrama mirra. Os apóstolos, mas podia ter usado o dinheiro desse perfume para dar aos pobres, né? Jesus: não, vocês sempre vão poder dar aos pobres, mas ela fez uma boa ação por mim. Ela ungiu meu corpo para a sepultura, né? Então aqui Jesus já anuncia a morte, né? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Se quereis dar-me, eu vou entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Então Jesus foi lá e combinou com os sacerdotes: Olha, vocês querem matar Jesus? Eu vou entregar ele para vocês. Então eles combinaram com Judas 30 moedas de prata. E por aquelas 30 moedas de prata, Judas começou a procurar uma ocasião para matar Jesus.
Então, o confronto de Jesus com as autoridades chega nesse ponto, depois da ressurreição de Lázaro, de quererem matar Jesus. Da ressurreição do Lázaro e de Jesus ter também derrubado os cambistas no templo, né? Então agora eles querem matar Jesus. Jesus tem expulsado os comerciantes do templo, né? Então agora eles querem matar Jesus. Porque Jesus está ficando famoso, está incomodando, está ameaçando mudar as coisas, o povo está seguindo ele, eles querem matar Jesus. E a forma que eles vão tentar matar é através de um traidor, né?